Eu vou falar agora um pouco sobre a notação para a gente representar intervalos. Então, como que os números vão ser, esses intervalos vão ser escritos na reta real, que é essa reta, e os símbolos que a gente usa nas inequações ou nessas operações para simbolizar um intervalo e não um número exato. Então, quando a gente for fazer a inequação, a gente vai precisar desse símbolo e dessa notação para poder representar a resposta. Porque a resposta não vai ser um número, não é x é igual a 1, a resposta é só 1. X é maior que 1, então são todos os números maiores que 1. Então, como que a gente vai representar isso? Então, os primeiros símbolos que a gente tem são os da inequação, que é o maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Que nesse caso aqui é maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual. E esses símbolos, quando a gente for trazer eles para a reta real, eles vão ter uma notação específica. Então, quando a gente colocar, por exemplo, a resposta deu que, nesse caso aqui, maior que 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Só que, nesse caso aqui do maior, sem o igual, a gente vai representar aqui em cima do 2 com uma bolinha sem nada, uma bolinha vazia. E se ele tiver o igual, ele é uma bolinha preenchida. Então, nesse caso aqui, traduzindo para cá, se fosse maior, sem o tracinho, seria assim só. Se fosse, nesse caso aqui, é a bolinha preenchida. Então, é só pensar que, por exemplo, a bolinha preenchida, ela conta com aquele número que está lá dentro. A bolinha vazia é porque você está usando aquele número como referência. Se eu tiver com a bolinha vazia em cima do 2, supondo que seja maior que 2, então significa que são todos os números depois do 2. Então eu ponho no 2 porque é a referência que eu tenho. Só que isso significa que aquele 2 não vai entrar na resposta, é tudo depois dele. E nesse caso aqui, com a bolinha preenchida, ele entra na resposta. Então, no caso do 3, esse 3 ele tá dentro da resposta. O 3 faz parte daquele conjunto. Outra notação importante vai ser de conjuntos, juntar dois intervalos, por exemplo. Então, a gente pode usar tanto a união, e a união ela vai ser representada por um U. Então, e a união vai ser tudo dos dois conjuntos. Então, supondo que a gente tenha a resposta aqui, o A e o B. A união vai ser todos os elementos do A e todos os elementos do B. Tudo, qualquer coisa. Então, tudo, exatamente tudo. Agora, se a gente for fazer a intersecção é um pouco mais chata, porque a gente tem que pegar todos os elementos que estão ao mesmo tempo no A e no B. Então, eu não quero saber se ele só tá no A e não tá no B, não entra, não conta. Então, nesse caso aqui, a intersecção vai ser esse intervalinho ali, é menos, a resposta é bem mais restrita. Aí agora, alguns exercícios para representar graficamente. Tem essa outra anotação que eu trouxe aqui também para a gente pegar como que escreve. Então, aqui, esse colchete aqui, a gente vai usar aqui o colchete fechado, ele virado para dentro da letra, virado para o número, no caso, né? Ele vai incluir o número, ele vai ser a bolinha preenchida. Quando ele está virado para dentro, ele conta com aquele número. Quando ele está virado para fora do número, significa que ele não entra. É igual a bolinha vazia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o A entra na resposta e o B entra na resposta. Se eu fosse pegar nesse caso aqui, o 8 vai entrar na resposta, então a bolinha no 8 é fechada. E o no 10 é aberto, porque o colchete está virado para lá. Então, isso significa que a nossa resposta vai ser esse intervalo entre 8 e 10, contando com 8 e não contando com 10. Então, todos os números que estiverem aqui vão fazer parte da nossa resposta. Qualquer um deles serve para resolver o nosso problema. Nesse caso aqui, o infinito, ele é sempre com o colchete virado para fora, porque você não tem como pegar o infinito. Você não tem um número infinito que você consegue contar com ele. Então, ele é sempre aberto. Então, aqui o infinito significa que ele vai para sempre. Então, a partir do 5, com o 5 fechado porque o colchete está virado para dentro. A partir do 5, tudo, até o infinito. Então, aqui.
Nesse caso aqui, a gente poderia escrever naquela outra notação que x é menor que 5. Porque aqui você concorda que o x, ele é qualquer valor abaixo de 5. Aqui é menor ou igual, né? Por causa da bolinha fechada, então menor ou igual a 5. Então x pode ser 5 ou qualquer valor abaixo. Aqui na de cima, por exemplo, a gente poderia escrever que x está entre 8 e 10, podendo ser 8. Então, bolinha fechada no 8, igual, bolinha aberta, sem o igual. Então, o x está entre 8 e 10, contando com o 8, sem contar o 10. Aqui, x é menor ou igual a 5. Ou a gente também pode escrever assim, e vai ficar assim, x está o 5 para baixo. Então, esses são os 3 principais tipos de notação. Tem com o colchete, com a inequação e a reta real. Então, todos são a mesma resposta, só que cada um está escrito de um jeito. E é por isso que é importante a gente conhecer todos, porque cada hora ele vai pedir um, ou a gente vai ter que fazer um, ele vai dar um, a gente faz o outro. Então, tem que saber operar com essas notações. Nesse último caso, eu coloquei um exemplo do infinito com parênteses, porque o infinito ele também pode aparecer com o parênteses virado para dentro. Nesse caso aqui, o infinito ele é sempre ou com colchete aberto ou com parênteses virado para dentro. Então, é só uma regra chata de infinito. Então, nesse caso aqui, ele é fechado em 3, então ele vai ser a bolinha fechada no 3. E infinito. Então, ele está entre 3 e infinito. Então, é 3 para cima para sempre. Então, isso significa que, se a gente fosse escrever dessa forma aqui, a gente vai ficar com x é maior ou igual a 3. Por causa da bolinha fechada igual. E maior que 3, porque ele é 3 até o infinito. Então, essas são as notações que a gente tem que saber. Agora eu coloquei alguns exemplos de inequação. A inequação vai funcionar a mesma regra da equação, que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro também. Então, para continuar verdadeira, tudo que faz de um lado, a gente faz do outro. Com uma regra a mais de que quando a gente tem, por exemplo, um valor, o x tem que multiplicar ou dividir por número negativo, a gente vai inverter o lado do sinal. Então, por exemplo, se eu tiver 5 é maior que 3, supondo que eu multiplique tudo por menos 1, então vai ficar menos 5 e menos 3. Esse sinal aqui, ele não pode continuar sendo maior, porque senão ele fica falso, porque menos 5 não é maior que menos 3. Então, esse sinal a gente vai ter que inverter, para que continue verdade. Então, isso acontece porque o número em si, ele é maior, mas conforme o número, o módulo é maior, se a gente põe um negativo na frente, ele fica menor do que o número menor negativo. Então, por exemplo, menos 3, que 3 é um número menor do que 5. Mas se a gente for pegar o menos 3, ele é maior do que menos 5. Então, quando a gente muda o sinal, a gente também tem que inverter o sinal aqui. Porque senão ele não fica verdadeiro, ele dá errado. Agora aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, primeiro, x mais 2 é maior que 0. A gente tira 2 dos dois lados, então vamos ficar aqui. X é maior que menos 2. Então, para representar isso, x vai ser, aqui não tem o igual, então bolinha aberta, e tudo que está para cima, porque ele é maior que menos 2. Então, tudo para cima do menos 2. Aqui na B, a gente vai ter essa equação assim, que ela tem, tá tudo junto, né? Então, tem dois sinais aqui. Para fazer isso, a gente ou pode fazer tudo junto, que é o jeito que eu prefiro fazer, ou você pode separar em duas e resolver uma, resolver a outra e depois juntar a resposta. Mas eu acho mais fácil resolver tudo junto. Então, lembra que tudo que a gente faz em tudo. Então, aqui tá menos 4, soma 4 em tudo. Então, vai ficar 6. 2x é maior ou igual a 6, que é menor que 10. Agora aqui está multiplicado por 2, então a gente divide tudo por 2. Então esse é o nosso intervalo da resposta, agora a gente vai desenhar. Então x está entre 5 e 3, contando com o 3 por causa do sinal de igual. Então essa é a nossa resposta. Aqui na C,
a gente vai ter fração. Então, aqui com fração vai ser a mesma coisa do que quando a gente fazia na equação normal. A gente acha o MMC e multiplica todo mundo pelo MMC. Nesse caso aqui é 2 e 3, então o MMC é 6. Então, vamos multiplicar todo mundo por 6. Então, aqui eu gosto de fazer de cabeça e depois já passar limpo com ele sem nenhuma fração. Então, aqui a gente multiplica tudo por 6. Vai ficar 6x menos, aqui é 6 dividido por 2, que vai dar 3. Aqui vai ser 6x dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, sobra 2x mais 6. Então, aqui eu já simplifiquei aqui. Eu coloquei o 6 aqui, já dividi e eu passei limpo aqui com a fração já sumida. Então, agora a gente junta tudo que é x de um lado, tudo que é número para o outro. Então, nesse caso aqui, eu vou passar esse 2x para cá. E esse 3 para lá, positivo. Então, x é menor ou igual a 9 quartos. Nesse caso, para representar, a gente vai pegar aqui 9 quartos e ele vai ser tudo para baixo e igual. Então, contando com 9 quartos, tudo menor que ele. É isso. Agora, aqui na D, eu coloquei um exemplo de segundo grau. Então, aqui o que a gente vai começar fazendo é tirando esse 2 aqui e passando ele para o outro lado. Então, 16. Agora eu vou tirar a raiz dos dois lados, mas tem que lembrar que a raiz, esse x ao quadrado aqui, a gente sabe que para dar 16 tem que ser 4, né? Se fosse para ser igual e não maior, tinha que ser 4. Então, aqui eu sei que serve o 4, mas eu também sei que serve o menos 4, porque ele também pode ser negativo, porque menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Então, quando eu for tirar essa raiz aqui, eu prefiro escrever assim. Que o módulo de x é maior ou igual a 4. Porque isso implica que esse x aqui, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, vai ser maior que 4. O valor absoluto dele vai ser maior que 4. O número que está lá, independente do sinal, é maior que 4. Então, para a gente entender isso, a gente vai separar em dois casos. O primeiro em que x é maior que 0, então x é positivo. E nesse caso do x positivo, vai ficar que x é maior ou igual a 4. Agora, se a gente assumir que o x é negativo, a gente vai ter que pegar aqui menos x maior ou igual a 4. Só que a gente quer saber quanto é 1x, não quanto é menos x. Então, a gente tem que dividir por menos 1 ou multiplicar por menos 1. E aí vai entrar aquela regra que eu expliquei, que a gente vai trocar o sinal. Então, aqui a gente vai ficar que x é menor ou igual a 4. Então, agora, para fazer essa resposta aqui, a gente vai juntar essas duas condições para o x existir. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter... Então, 4... e aqui é menos 4. Então, ó, x é maior ou igual a 4, então... E x é menor ou igual a menos 4. Então, você concorda que qualquer valor que eu pegar, por exemplo, menos 5, se eu fizer menos 5 ao quadrado, vai dar 25, que é maior que 16. Se eu pegar 5 positivo, também vai dar 25, maior que 16. Então, assim vai dar certo. Então, sempre que você pegar o ao quadrado, eu gosto de dividir em dois casos, fazer o positivo, o negativo, e aí você chega nas duas condições para você conseguir colocar ali na reta. Então, qualquer um desses valores vai servir. Agora, na E, a gente vai ter um sistema em que a gente vai ter que achar... Nesse caso aqui, a gente aplicou a união, que é aquilo que eu expliquei antes. Então, aqui eu fiz... Eu fiz a união, eu peguei uma resposta, peguei a outra e fiz que tudo que é as duas, qualquer coisa que tivesse nas duas, conta. Porque se eu fosse fazer intersecção, não tem intersecção. Então, a minha resposta ia ser vazio. Mas nesse caso aqui, vai ser qualquer um desses. Então, união serve. Eu vou somar as duas respostas. Somar no sentido de que eu vou pegar tanto uma quanto a outra. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer uma intersecção. Porque a gente precisa que o x ele satisfaça tanto essa quanto essa condição. Ele tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então, é a intersecção que a gente vai pegar. Então, vou fazer por partes.
Eu sempre gosto de chamar de 1 e 2 e depois fazer um caso, fazer o outro, e aí a gente resolve. Então, no primeiro caso vai ficar x menos 1 menor ou igual a 0, então a gente passa o 1 para o outro lado, vai ficar aqui x menor ou igual a 1. Agora vamos desenhar isso. Menor ou igual a 1, então é aqui para baixo. Agora aqui no 2, x ao quadrado menos 4 é menor que 0. Então, x ao quadrado menor que 4, módulo de x é menor que 2. Então, aqui vai ser a mesma coisa que a gente viu ali. Então, aqui vai ser x é menor que 2 ou x é maior que menos 2. Então, x é menor que 2 e x é maior que menos 2. Então, esse aqui é o nosso x. Ele tá aqui no meio. Mas agora eu só quero saber aquilo que é intersecção, porque ele tem que satisfazer tanto essa quanto essa. Qualquer x que tiver só na 1 ou só na 2, não me serve. Eu não quero. Não me importa. Então aqui a gente vai fazer... Eu chamo de reta S, que é a solução. É quando a gente soma uma com a outra e vê no que dá. Então aqui a gente tem que daqui o 1, ele vem daqui pro infinito a partir do 1. Nesse caso aqui, o 1, ele tá aqui, né? O 1 entra. Esse 2 aqui não vai entrar, porque ele tá pra lá. Tá vendo? O 2 aqui, ele não tá contando na resposta, então a gente não vai pôr ele ali. A nossa resposta vai começar no 1. No 1 pra baixo. No 1 com a bolinha fechada, porque ele tá na resposta do 1 e ele tá na resposta do 2. Agora, esse 1 aqui, se eu fosse pegar só na primeira, ele vem inteiro pra baixo, pro negativo. Mas aqui ele tem ele para, ele não desce tudo. Então aqui a gente vai pegar do 1 até onde esse daqui para. Esse daqui tá limitando o nosso intervalo. Então ele vai parar aqui no menos 2. Porque a gente pode ver aqui, ó, o 0 entra, o menos 1 entra, o menos 2, aqui ele não entra. Aqui ele tá, aqui em cima ele tá como se ele tivesse com a bolinha fechada, porque ele tá contando na resposta. Mas quando a gente for fazer a intersecção, se a gente tiver essa bolinha fechada e a bolinha aberta, aqui fica aberta. Porque eu preciso que ele esteja nas duas para entrar para a resposta. Se ele não estiver nas duas, ele não entra, vai ficar assim. Então, essa é a nossa resposta. Aqui entre fechado em 1 e aberto no menos 2. Agora eu trouxe outra representação, de outro jeito que a gente pode escrever também, que é assim, que é aquele usando o símbolo da união e depois eu vou usar o da intersecção. Então eu vou fazer esse mesmo resultado, as mesmas equações, e vou resolver uma vez com a união e uma vez com a intersecção para vocês conseguirem ver a diferença do resultado. Então vai dar para visualizar bem assim o que soma e o que exclui. Então, aqui nesse caso eu vou começar fazendo com a união. Então, a primeira coisa que eu faço é separar em duas equações diferentes, né? Duas representações diferentes, a reta 1 e a reta 2. Então, eu vou chamar esse de 1 e esse aqui de 2. Aqui eu vou desenhar a reta 1, que vai ser... aqui eu sempre coloco a referência, menos infinito e mais infinito, por costume, mas é bom pôr. Então, o x está entre 1 e 3, contando 1 e contando 3, por causa do igual. Então, essa é a nossa representação do 1. Tá entrando 1 e tá entrando 3. Agora a gente vai fazer a representação do 2. X é maior que 2. Então, eu vou colocar os mesmos números pra gente ter referência e depois conseguir abaixar e somar eles. Eu dei um spoiler na outra já, um pouco disso, mas agora vai dar pra visualizar melhor, se você não conseguiu entender. Então aqui o x maior que 2, a gente vai usar o 2 como referência, e o 2 não entra, porque não tem o igual, então bolinha aberta. Então aqui bolinha aberta no 2, para sempre. Então agora a nossa reta solução
Aqui é união, né? Que a gente tá vendo. A união, a gente vai fazer tudo que tem no 1 e tudo que tem no 2. Então, não importa se, por exemplo, o 1 só tá aparecendo aqui em cima, não importa. Ele apareceu uma vez, ele entra na solução. Então, o 1 vai entrar. Aqui, esse intervalo do 1 até o 2 entra. Chegamos no 2. O 2, aqui ele entra e aqui não. Mas na união, o que importa é, apareceu uma vez, tá contando. Então, não importa se ele apareceu só na reta 1, tá contando, ele entra. Então, aqui seria tipo uma bolinha fechada no 2, a gente continua. Chegamos no 3. O 3 entra nos 2. Então, o 3 entra, continua. E continua pra sempre, porque esse daqui vai pra sempre. Na união, basta aparecer uma vez e ele entra na resposta. Contou. Agora eu vou fazer com a intersecção, pra gente comparar. Se aqui eu colocar uma intersecção, ao invés da união, a nossa reta vai ficar diferente. Porque na intersecção eu preciso que apareça nas duas para entrar. Então esse 1 aqui, igual na união entrou, aqui não entra. Porque ele não tá no 2. Então aqui esse 1 a gente pula. Tá, aí vamos andando, a gente chega no 2. O 2 ele entra na 1, ele não entra no 2. Então ele não entra na nossa reta solução. Mas a resposta começa a partir dele, ele é a nossa referência. Ele vem como a bolinha aberta. E agora a gente sobe até chegar no 3, porque esse intervalo aqui tem nos dois. E no 3 também tem nos dois, porque a bolinha tá fechada, então os dois tem 3. E agora esse resto aqui de infinito entra? Não, porque ele só aparece no 2. Então essa é a nossa resposta se a gente fosse fazer intersecção. Então dá pra ver a diferença, que a intersecção ela é muito mais exclusiva. A união é qualquer coisa que tiver, entra. A intersecção é só se tiver nas duas. Na intersecção, quando é bolinha fechada com bolinha aberta, é só a aberta que entra, porque ele apareceu uma vez. Se você tiver na união, uma bolinha fechada e a bolinha aberta, a fechada entra, porque ele apareceu uma vez. É a mesma justificativa, porque apareceu uma vez, então ele entra. Então é isso.